William e esposa eram de Rondônia e agora irá congregar conosco. Onde estão William e Rondônia? Fica em pé, por favor, meu irmão. O senhor e a esposa. Estão vindo? Estão vindo de onde, Rondônia? Aonde? Espigão do Oeste. Você sabia que eu já morei em Rondônia? Lá em Cacoal. É de lado, pois é. São bem-vindos em nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu fui para Rondônia em 1977, 77, 76, nem estrada tinha. Passava uma semana dentro de um ônibus para chegar lá. Era feia a situação. Muito atoleiro, não tinha nada de asfalto. Hoje tudo é muito bom. Quando eu vim para o Nordeste, em 81, tinha pouco asfalto também na estrada daqui para Goiás, tinha muito lugar sem asfalto. Eu sei o que é isso aí, quantos pneus de carro eu deixei nessas estradas aí. Mas, hoje de manhã, nosso assunto aqui, o que é sagrado? O que é sagrado? A cada dia que passa, nós estamos vendo a sociedade e as pessoas naturalizarem as coisas e vai se perdendo completamente a noção daquilo que é sagrado. As pessoas tendem a naturalizar todas as coisas. Para um judeu, não há nada mais sagrado do que o nome do Senhor. A ponto de não escrever nem o nome. Se você vai pegar um papel e escrever Deus, eles não escrevem D-E-U-S. Eles tiram o E e botam só o D, um apóstrofo, um U e um S. Porque se você pegar aquele papel e rasgar, você está rasgando o nome Deus. Ou jogar fora, você está jogando, subestimando o nome Deus. E o próprio Deus dá valor no seu nome. Ele disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas isto também para nós tem se tornado uma coisa muito vulgar. Eu me lembro uma vez que eu estava viajando com 2 pastores americanos e um irmão. Eu errei o caminho e disse, meu Deus. Ele falou, não faça isso não, esses irmãos vão ficar escandalizados com você. Você está usando o nome de Deus numa coisa muito comum. Mas é muito comum para nós abrirmos a boca em casa por qualquer coisa, meu Deus do céu, e falarmos assim. Outros levam até na brincadeira. Ai, meu Jesus! E riem e brincam com o nome do Senhor. A hora que você perde o respeito e a consciência de que isto é uma coisa sagrada, você vulgariza isto de maneira que, quando você precisar, não é sagrado, é vulgar. Não vai haver resposta. Eu tenho falado muito, esses últimos dias, sobre o efeito de pronunciar o nome de Jesus. O efeito que aquilo causa. Você parece que nem percebe, porque é uma coisa ficou comum. Mas quando você fala o nome do Senhor Jesus, Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Pisarão em serpentes, e tudo que você pedir em meu nome. Mas acontece que o nome se tornou uma coisa tão vulgar, que ele já não faz efeito na nossa vida. Mas quando a gente vem aqui, canta, ou fala, ou em qualquer lugar que você tem, cita o nome de Jesus, eu vou dizer para você, ainda que você não sinta, mas há uma vibração. As células dentro do seu corpo vibram, a sua alma vibra. E vou dizer para você, no céu também há uma vibração.
e portas se abrem, e doenças fogem. Então a gente não pode nunca vulgarizar este nome. Será que eu estou sendo claro? E há muitas coisas que não acontecem na nossa vida porque nós perdemos a consciência de que estamos falando uma coisa sagrada. O profeta William Branham chegou a dizer que quando se ouviu pela primeira vez o nome de Jesus ser pronunciado por a boca de um mortal, aquilo foi uma vibração tão grande que o João Batista saltou no ventre da sua mãe. Então eu venho aqui hoje em nome do Senhor Jesus para abençoar sua vida, sua família, sua saúde. Amém? Seus negócios, seus passos, suas decisões. Que o nome do Senhor Jesus faça o inferno e os demônios sumirem do seu caminho. Aleluia, glória a Deus. Mas a falta de consciência do que é sagrado tomou conta dos crentes. Bíblia não é mais sagrada. Ela é um livro de objeto de estudos e de discussões. O irmão Branham tinha tanto respeito pela Bíblia que ele não colocava objeto nenhum em cima da Bíblia. Nem o cântico, nem mesmo a caneta, nada ele colocava em cima da Bíblia. E quando ele arrumava a mala de roupa para viajar, a última coisa que ele colocava era a Bíblia. Aliás, um grande sábio brasileiro, Rui Barbosa, ele foi senador, foi um grande homem no Brasil, e uma certa ocasião dizem que a secretária estava organizando a sua biblioteca. Hoje ninguém sabe mais nem o que é livro. O celular carrega tudo. Mas ele tinha uma biblioteca de muitos e muitos livros, ele estava organizando, a secretária estava organizando, e quando chegou na hora da Bíblia, ela disse: doutor Rui, onde é que o senhor quer que eu coloque a Bíblia? Sabe o que ele falou? Em qualquer lugar. Porque aonde você colocar, se você colocar ela por baixo, ela é o alicerce para tudo na vida. Se você colocá-la por cima, ela é o livro dos livros. Se você colocá-la no meio, ela ainda é a grande diferença. Então, a Bíblia era e é considerada por muita gente como sendo a base. Aliás, a Constituição americana, ela é e foi baseada na Bíblia. A nossa já é uma mistura que já sofreu não sei quantas adulterações. Mas a Bíblia é o livro dos livros. E vou só lhe dizer uma coisa, a maneira como você trata a sua Bíblia é o quanto de respeito você tem por ela. Se ela está no canto, empoeirada, suja, abandonada, é o respeito que você tem pelo sagrado. Abandonada, suja e empoeirada. Nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo. A Bíblia, ela é sagrada porque você a respeita como sagrada. Mas o dia que você vulgarizar, ela já perdeu o seu sentido. É por isso que aquilo que está nela não faz efeito na vida das pessoas. Sabe? Porque o que ela diz, você já tem um contraponto, uma outra ideia, uma outra maneira de ver. É por isso que ela não funciona, inclusive, começando aqui hoje, pela alimentação. Deus gastou tempo aqui na Bíblia para falar sobre alimento. Aqui no início, ele disse: eu te dou tudo, os animais, as aves. Depois você veja que o próprio Deus regulamentou no Velho Testamento, dizendo: você não coma peixe de couro, nem crustáceos, nem certos alimentos, como ele citou, o porco, e muita gente ficou preso nisso. Mas
quando nós estamos falando de um período, de uma sombra em que Deus estava tratando estas coisas e deu estas restrições muito depois dele ter dito que tinha dado tudo para alimento. Mas quando nós estamos voltando para o Éden restaurado, que era este período aqui, ele mostrou que não haverá restrição. Por quê? Porque com a queda do homem, as coisas mudaram completamente. Até a queda não havia um animal comendo o outro. Entendam isso. A cadeia alimentar dos animais eram as ervas. Não era um leão comendo um veado, ou um boi, ou um outro animal. Era comendo erva. Quando chegarmos na nova terra, a Bíblia diz, e o boi pastará com o leão. A Bíblia está dizendo que o leão vai pastar. Acabou a cadeia alimentar dele, de comer carne. E cada coisa vai se alimentar e vai voltar ao padrão. Então, quando nós voltamos ao padrão original, o próprio Paulo disse, olha, comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar coisa alguma. Porque toda criatura de Deus é boa. Esse é o padrão. Esta é a maneira. Pedro disse, eu nunca comi coisa imunda. Ele disse, você não chama de imundo o que eu santifiquei. Se ele lá no início santificou, está santificado. Se ele restringiu por um período de tempo, e agora estamos no caminho de volta para a eternidade. É bom que tenhamos consciência do que Deus considera como imundo e como sagrado. Para Deus, o lugar aonde nós nos congregamos, não é nem simplesmente o espaço físico aqui de uma casa, mas é o lugar aonde Deus se manifesta, é sagrado. Ele falou para Moisés, tira a sandália dos teus pés. Ele estava em algum templo, dentro de alguma igreja, estava no alto de uma montanha. Mas eu estou aqui. Então, onde Deus está, é sagrado. Quando Jesus disse assim, quando vocês se reunirem 2 ou 3 pessoas, eu estou ali, aquele é um lugar sagrado. Então não pode haver uma história diferente disto. O lugar aonde Deus está é santo. Jesus chamou o lugar do Monte da Transfiguração de um Monte Santo. Por quê? Por causa da presença ali. Então, se você achar que Deus está neste lugar, guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Mas não é só aqui. Eu queria falar que a sua casa é um lugar sagrado. Mas desrespeitamos a casa. Nós desrespeitamos a nossa casa. Simplesmente brigas, discussões, sabe, são feitas dentro de casa e nós ainda temos coragem de dizer que nós conhecemos o sagrado. Eu quero falar para você que Deus considera a sua família como sagrada, ou não? Veja só, por que a sua casa é sagrada? Por causa da família. Mas quando se perde o respeito pelo pai e pela mãe, que é sagrado. E Deus disse, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E para que teus dias sejam prolongados sobre a terra. Aquele é o lugar onde você habita e você deveria respeitar pai e mãe. Você não sabe o que é sagrado? Os filhos. Paulo disse, não provoqueis a ira sobre os vossos filhos. Seu filho não é um objeto de espancamento, não deveria ser. E você dá cascudo? Você puxar a orelha? Não, faça o que a palavra diz que você deve fazer, e é o que não se faz. Ensina teu filho o caminho que deve andar. Isso é o que é o sagrado.
É ensinar. E eu vou dizer para vocês que ensinar é desgastante. E nós não temos paciência para ensinar. Nós achamos que espancar é a solução. Se você ensinar seu filho, sabe, a te respeitar, desde que ele tome os seus primeiros momentos de consciência, porque a ciência diz que uma criança de 8 meses já começa a saber o que é certo e errado. Por que você aceita ele fazer as coisas e acha muito engraçadinho? Porque você não serve para ser pai e para ser mãe. Você desrespeita, sabe, os princípios, os valores da vida desde de pequeno. E eu quero falar para você que a vida deve ser respeitada. É uma pena que uma desgraça tomou conta do mundo, das pessoas não terem consciência que uma criança no ventre da mãe, ela deveria ser respeitada. E provocam-se aborto, e provocam-se essas coisas, que é publicada como se não tivesse nada. A vida é uma coisa sagrada. E deve ser respeitada não apenas no ventre, não apenas no braço, até na velhice. Quem não sabe respeitar os velhos não sabe o que é sagrado. E você, inteligente, sabe, muito bom, esqueceu que você vai ser velho um dia. E tomara que Deus permita que você não trate os velhos, não seja tratado como você tratou os velhos. Como se fosse um lixo, como se fosse uma carga e uma obrigação. É um prazer. É uma honra um filho cuidar de quem cuidou dele. Isso aqui é sagrado. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, para buscar na Bíblia, buscar na natureza de Deus o que é sagrado, a gente diz e entende que muitos de nós nos tornamos meramente religiosos, mas perdemos o objetivo de conhecer o que é que Deus quer que você seja, sua imagem e semelhança, porque Deus não trata ninguém. Deus não trata uma criança ou Deus não trata um velho. Sabe que Deus respeita tanto a vida que chegou a dizer assim, eu me emociono com isso. Eu sou marido das viúvas, eu sou pai dos órfãos. Para Deus é sagrado. O que nós não consideramos como sagrado. O que é sagrado? Bíblia não é, lugar que se adora não é, o nome de Deus não é, a família não é. Eu vou dizer para vocês, o alimento não é sagrado. A hora de comer é uma hora sagrada. E nós não sabemos respeitar o sagrado, porque, para ser verdadeiro, quantos de nós discutimos política na mesa? Falamos da vida dos outros na mesa. Comentamos o que não deveríamos estar falando, sem entender que aquele é um lugar Então, eu vou analisando assim, o que na verdade é sagrado? Orar não é sagrado. Participar de um culto não é sagrado, é uma rotina que muita gente vira as costas e não dá nem satisfação. Porque não é sagrado, não há respeito pelo sagrado, tudo foi naturalizado. Eu vou o dia que eu quero, eu faço da maneira que eu quero. Você, me desculpe, você é um profano. Você profana aquilo que Deus respeita. E ainda se diz, eu sou cristão. Então nós precisamos ter a consciência, se nós aprendermos a respeitar o sagrado, a nossa vida muda completamente. Tratamento,
condução de cada coisa na nossa vida, porque isto é a grande verdade. Eu tenho, às vezes, fico muito triste, muito chocado de ver como as pessoas agem, sabe? Desrespeitando o que Deus respeita. Deus respeita. Quando Deus fala uma coisa, mulher, reverencie teu marido, aquilo é sagrado. Homem, ame a sua mulher, aquilo é sagrado. Pais e filhos, aquilo é sagrado. Você não quer seguir o modelo que a sociedade está seguindo? Olhe o caminho da sociedade, o final. Quando a Bíblia nos ensina a respeitar o próximo, é sagrado. O direito do seu próximo é sagrado. A particularidade da vida do seu próximo é sagrada, não é para você meter o dedo e a boca para falar, não. Nos tornamos profanos, profanamos tudo que as sagradas escrituras nos diz. E ainda achamos que somos cristãos. Como Jesus quebrou todos os paradigmas, respeitando até a condição, ainda falando sobre família, a condição do casamento, o que é que Deus considera como casamento. O irmão Jean pregou aqui há poucos dias falando sobre divórcio. Gente, são coisas que estão na Bíblia. Disse, uma das grandes causas do divórcio é a diferença da intelectualidade. Não, porque eu sou formada e o outro é analfabeto. Não, diferença de pensamento, de intelectualidade, daquilo que você acha, imagina. Imagine, se você não pensa como a sua mulher, como é que você pode pensar que você vai casar? Um rapaz, uma moça deveria olhar a intelectualidade, assim, o que esse camarada tem como conceito de família? O que ele imagina viver? Isto é intelectualidade, o que ele quer, como é que ele trata, como é que ele faz, como é que ele honra, como é que ele vive com a mãe. Imagine a intelectualidade, precisa haver. Intelectualidade não é simplesmente porque você se graduou e o outro não. Mas é se vão pensar igual. E por que vivem discutindo, brigando? Porque o intelecto não bate. Mas a Bíblia não ensinou, falou sobre julgo desigual. Desigualdade não é apenas porque é crente ou não é crente, porque, sabe, é rico ou é pobre. Não, é porque não tem ideais iguais, a intelectualidade não bate. Então, se eu aprender a respeitar o sagrado, sabe, e eu estou conversando com uma moça querendo me casar com ela, e eu estou olhando o que ela entende do que é sagrado. Eu não quero ser mãe, então para que casa? Eu vou seguir um conceito social que é uma agressão para a mulher ser mãe? Não é. Todas elas têm instinto materno. Mas o diabo disse para ela que aquilo não é sagrado. É sagrado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Não existe coisa mais sagrada do que você ver uma mulher, sabe, que sabe respeitar até a sua gestação. O andar dela é diferente. Ela respeita aquela vida que foi gerada dela como sendo uma vida, ela cuida daquilo. Mas quando é profana, mete um cigarro na boca, mete cachaça por cima para empurrar num feto que está dentro lá. Usa um salto desse tamanho, come sem desrespeitar, sem respeitar a vida que está dentro. Então a gente está vivendo numa época em que as pessoas perderam a consciência do que é sagrado. Eu vou lhe dizer uma coisa, teu corpo é sagrado. Quando você não sabe respeitar o teu corpo, não diga que você respeita a Deus, não. Mas eu gosto assim, não importa o que você gosta, o dia que você quiser ser cristão, aprenda que ser cristão é você deixar de ser você para ser igual a Cristo.
Não é mais o que eu penso, é o que ele pensa. Não é mais o que eu gosto, é o que ele gosta. Será que eu estou sendo claro aqui? Caso contrário, você é o você, e você não é nada sem Deus. Eu acho que o que nós deveríamos ser era assumir a posição que Deus diz que nós somos. Se eu, fui criado para ser a imagem e semelhança de Deus, eu quero ser a imagem e semelhança de Deus. Eu estou num processo, eu estou num crescimento, eu estou trabalhando para isso. Eu estou lutando contra a razão, contra a lógica, contra aquilo que me ensinaram, porque não me ensinaram a respeitar o sagrado. Me ensinaram a profanar, e desde criança você tem ensinamento. Começa a fumar, aí beber, usa droga, perde seu sono. E você está desrespeitando o que é sagrado. Vá lá, continue, prostitua, viva uma vida profana. Você é um desrespeitador do sagrado. Porque a minha Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo habita em você? Ele é sagrado ou não é sagrado? Outro dia eu falei numa live, tem muita gente que, gostaria muito de ver Deus. Eu disse, do diabo, você não quer ver ele, não? Se você quiser ver o diabo, eu vou te ensinar bem simples de você como é que você vê. Fique irritado, querendo brigar, que você tira uma fotografia sua. Tira uma fotografia sua falando dos outros, comentando a vida dos outros. Tire a fotografia do diabo e veja que é aquela cara que está ali por trás. De um adúltero, de um falso, de um hipócrita. Aquilo não é Deus, aquilo não é a imagem de Deus, aquilo é a imagem do capeta. Amém? Amém? Será que estou sendo claro? Eu acho que Deus nos fez com um propósito. Eu vou dizer uma coisa para você, que muita gente nunca entendeu o propósito de Deus na vida dele. Se uma coisa que nós entendemos, nós ouvimos muito falar, não, Deus nos fez com o propósito de receber adoração. Como é que se adora a Deus? Jesus disse, o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Se Ele te criou para um propósito de adorar, você vai entender que cada ação da sua vida é uma adoração. Se você não tem a ação correta como a dele, você pode levantar aqui as mãos, como disse o profeta, correr no corredor e gritar bem alto, aquilo não exalta a Deus em nada. Mas se você disse, o William Branham disse assim, se você vive na sua casa uma vida, olha, no seu trabalho, uma vida que honra a Deus, tudo aquilo está alinhado, se você chegar aqui, pular e gritar, você está fazendo um papel de adorador, porque é mais uma parte da sua adoração. Mas eu vou dizer, se você não sabe respeitar o sagrado, será que Deus considera trabalhar como sagrado ou profano? Se a Bíblia diz que o preguiçoso é uma coisa condenada, a ponto da Bíblia dizer, e quem não trabalha, não coma, não dê comida para preguiçoso. Apoie preguiçoso e você está trabalhando contra Deus, ainda que dizendo que é sagrado. Trabalhar é uma coisa sagrada. Coma do suor do teu rosto. Você disse, mas isso aqui, pastor, é depois da queda. Não, eu te mostro antes da queda. Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz assim, e Deus colocou o homem lá no Éden e disse assim, olha, você vai cultivar e vai cuidar dele. Não tinha caído ainda não. Me parece que é Gênesis 2,15. Deixa eu só ver aqui como eu estou com a Bíblia aberta. Talvez seja fácil de encontrar. Olha. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar
e o guardar. E quem pensar que vai para o céu, e que o céu é lugar de gente que gosta de preguiça, de braço cruzado, que não tem coragem de trabalhar, que vive às custas dos outros, eu quero despertar a cabeça de todos aqui, nem homem, nem mulher, nem criança deve ser poupada do trabalho. Se você cria filhos e não os coloca para trabalhar desde pequeno, eles vão ser malandros quando crescer. Não vão gostar do trabalho. Mas feliz é aquele. Eu não tinha pai, minha mãe tinha que sair para trabalhar, trabalhava numa repartição, me ensinou, gente, 7, 8 anos, eu sabia fazer arroz, sabia fazer feijão, sabia lavar vasilha, sabia limpar a casa, porque hoje não tem coisa mais fácil que você passar um pano em cima de um porcelanato, de uma cerâmica, é barbada. Mas você limpar cimento vermelho, numa terra vermelha que é Goiás, e quando você passava o pano e não passava muito bem passado, ficava lá lanhado, assim, o chão todo rabiscado da terra vermelha, você tinha que lavar o pano, passar o pano, torcer o pano, trocar a água, passar de novo, porque senão terminava de ficar tudo sujo, e quando minha mãe chegava e disse, que negócio é esse aqui, rapaz? Quantas vezes minha mãe fez eu lavar as vasilhas de novo, porque eu tinha lavado com pressa, com vontade de jogar bola, e passava o sabão mais ou menos em cima da louça, assim, e quando ela passava, eu chegava e pegava, tá cheia de gordura, vai lavar essa vasilha, preguiçoso. Para mim não existe dificuldade. Pode soltar uma casa na minha mão para fazer comida, sei fazer. Não tem nada. Por quê? Foi ensinado, mas não tinha pai, eu tinha que correr atrás. Então eu fui ensinado. Gente, vai para lá. Quando você tem tudo na mão, você não tem por que trabalhar. Tem roupa, tem sapato, tem comida, tem casa, tem tudo, vou trabalhar para quê? Mas é sagrado trabalhar. Gente, eu fico doente, eu estou doente de entender essa nossa geração, que eu não consigo entender. E um verdadeiro pai é aquele que treina o filho. Eu vi essa semana um menino de 9 anos, gostava de criar passarinho. E ele disse que um dia levantou cedo, tinha muito passarinho em casa. Ele disse, vou soltar esses passarinhos tudinho, porque esses bichos só estão dando despesa. Olha, eu já gastei mais de R$1.000. Um menino de 9 anos. Disse, ó, comida, remédio, gaiola. Se eu botar um cabrito para engordar aqui, ele vai comer grama lá e vai me dar lucro. Esse aqui só me dá despesa. Vou pegar meu dinheiro, vou aplicar em outra coisa. Sabe, a cabeça, sabe o que é? Mas é assim, eu também era assim, eu não aguentava ficar sem dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu tinha que dar um jeito na vida, eu tinha que vender limão na feira, eu tinha que fazer pipa para poder vender na feira, para poder arranjar dinheiro, eu saí para engraxar sapato, para vender picolé no meio da rua, porque eu queria ganhar dinheiro. O instinto é trabalhar, não tem questão, você fica escolhendo o que quer fazer, não. Ei, esta é a verdade. Trabalhar é sagrado. E a grande verdade é, quem não trabalha, não coma. Ensina teu filho. Aí o judeu pega o menino desde pequeno e ensina. Sabe o que ele ensina para o filho? Deixa que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Sabe o que ele ensina para o filho desde pequeno? Como é que se trabalha. E ensina, porque para um judeu, trabalhar é adorar a Deus. Não para um judeu, não, para a Bíblia. Paulo disse, quando você trabalhar, não trabalhe para homem algum, trabalhe fazendo para o Senhor. Não faça nada para agradar ao homem. Agora o camarada vai para o serviço com mau gosto, sabe, com preguiça, fazendo mal feito, e ainda diz, eu ganho pouco. Então procure ganhar muito, faça bem feito. E se não está satisfeito com o serviço, caça o seu rumo, vai procurar outro. Eu já fiz isso. Eu ganhava X% de uma empresa,
Aí uma outra me ofereceu um pouco mais e uma condição melhor. Eu disse, tchau, estou indo embora. O camarada ficou triste comigo. Não, você está abandonando? Estou abandonando. E daí? O que eu vou fazer? Daqui um pouco a outra me ofereceu melhor, larguei para trás e fui embora. Mas se você não está satisfeito e não sai para trabalhar, fazendo para Deus e não é para o homem, você está errado, você é um profano. Faça para Deus e Deus vai fazer por você. A minha Bíblia, a tua Bíblia nos diz que tudo quanto formos fazer, devemos fazer com perfeição. Então faça um arroz bem feito, lave uma roupa bem lavada, passe a roupa bem passada, vá para a construção e faça bem feito, porque você não está fazendo para homem. Se você fizer mal feito, você está fazendo mal feito para Deus. É a mesma maneira se você vem aqui na hora do culto e fica calado. Vamos cantar. Vamos aplaudir o Senhor. Que culto é esse? Só faz mal feito? Já faz mal feito em casa, vai fazer mal feito aonde você for. Aqui dentro da igreja é apenas um reflexo daquilo que você é em casa. Vamos entender que nós não estamos aqui para profanar. Nós estamos para fazer. Então, um judeu ensina o filho que trabalhar é adorar. Quando você faz um trabalho bem feito, você pode até não perceber, mas Deus está sendo honrado através de você. Porque tudo que Deus fez, Ele olhou e disse, é muito bom. É muito bom, faça e diga, é muito bom, está bem feito. Eu quero subir nessa plataforma e fazer bem feito. Foi o que nós conversamos a semana passada, né? Gente, se eu não tenho o que pregar, por que eu vou subir aqui? Só para encher linguiça? E para cumprir uma tabela? Eu quero fazer bem feito. Eu quero terminar o culto e saber que você levou para casa alguma coisa para viver, para colocar em prática. Eu quero saber que eu abençoei sua vida. Eu quero dizer para você que eu vim aqui em nome do Senhor e já abençoei aqueles que foram e que vieram ser abençoados. Agora, se você não veio para ser abençoado, veio apenas para assistir o culto, terminou o espetáculo, meu querido. Porque eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para exaltar a Deus. E eu quero dizer para você que isto aqui também é um trabalho. Paulo diz que digno é o trabalhador do seu salário. E se você acha que eu não devo ganhar o que eu ganho, procure outro. Mas faça o sagrado existir na sua vida. O que eu não quero, e já disse muitas vezes, é enrolar você. Eu quero te dar a receita certa. E eu quero que você coloque esta receita que nós estamos tendo aqui, sabe, em prática na sua vida. E saia daqui e seja abençoado. Porque Deus fez o homem para ser sua imagem e semelhança e o abençoou. E eu estou aqui em nome do Senhor para abençoar todos aqueles que aprenderem a santificar aquilo que é santo. Se há coisas que Deus fez, não adianta a gente querer quebrar. Ontem eu respondi uma pergunta para um moço depois do culto. Eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida sobre o sábado. Eu disse, pois não. Porque me disseram na igreja que eu congregava que Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana, ressuscitou no sábado. Eu disse, foi. O que eles fizeram com a sua Bíblia? Porque na minha está escrito, e no primeiro dia da semana. Primeiro dia é sábado. As mulheres foram lá. A sutilidade do assunto. Outro dia, não sei se a Rebeca está por aqui, mas a Rebeca chegou lá em casa também e disse, pai, eu fui lá numa reunião do colégio, que é um colégio adventista, já citei o nome,
E nos disseram que uma mulher disse assim, uma pessoa estava lá ministrando, disse, eu tenho 3 Bíblias e eu tenho que chegar às conclusões. Eu tenho uma em hebraico, eu tenho no grego e eu tenho uma aqui em português. E eu preciso de um consenso para me chegar à ideia. Por exemplo, na minha Bíblia, está faltando uma vírgula que nas Bíblias nossas existem. E eu disse, essa história eu conheço faz muitos anos. Porque uma vírgula muda muito o aspecto. Como os adventistas acreditam que quando você morre, a sua alma morre também, na mortalidade da alma, eles ficam sem saída na expressão de Jesus para o ladrão da cruz. Quando Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles colocam uma vírgula a mais. Em verdade te digo. Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles dizem, em verdade te digo, hoje, vírgula. Para você, estarás comigo no paraíso, mas não é hoje. Hoje ele estava dizendo, isto é adulterar a Bíblia. Eu disse, essa história eu já conheço, minha filha. Esperei nela terminar o assunto, eu disse, eu já conheço. Como é sutil as pessoas tentarem mudar os conceitos e as coisas. Ora, Deus deu um dia, e o rapaz veio falar comigo ontem, eu disse, eu queria que você entendesse que quando a gente tem um elefante, a gente pode ter a sombra dele. Você tem a sombra da sua mão, porque você tem a mão. Senão você não teria sombra da sua mão, nem da sua pessoa, nem de um cachorro, nem de um elefante, nem de nada. Mas Deus fez as coisas assim. Ele colocou a sombra primeiro e o real por último. Ele deu o sábado como uma sombra para você descansar um dia, e o real descanso é Cristo, porque Ele não vai te dar um dia para descansar, Ele te deu uma eternidade de descanso. Então, enquanto a sombra não se aproximou do real, a sombra foi vigente. Mas a partir do momento que o real começou a se aproximar da sombra e encontrou-se com a sombra, sumiu a sombra, ficou o real. O sábado, como dia, desaparece e Cristo é o descanso para as nossas vidas. Simples, ele disse, entendi. É fácil. Então, até o sábado, no Velho Testamento, deveria ser respeitado, como Cristo precisa ser respeitado hoje. Se uma sombra era respeitada um dia, imagine você, o que é que você faz com Cristo? O que é Cristo para você? O que é Cristo para o cristianismo? Cristianismo é ser igual a Cristo. Cristandade é um efeito político de um sistema religioso que manipula as pessoas. Mas cristianismo é viver a vida que Cristo viveu, é ser a imagem de Deus, é respeitar, é imitar a Cristo. Agora, cristandade é um efeito político, é um poder religioso que manipula a vida das pessoas e faz fazer parte de um sistema. Eu não estou aqui para fazer você fazer parte de um sistema. Eu quero levar você a ser parte do corpo de Cristo. E se eu alcançar isto, como disse o profeta, eu fico satisfeito. E você aprender a respeitar. Amém? Então eu acho que estas coisas aqui que nós estamos nesta manhã falando, olhando e vendo como é que nós estamos vivendo, e se não estamos de acordo com a palavra, fique ofendido quem quiser ficar. Você não aprendeu o que é sagrado. Só isso. Você naturalizou o sagrado. E nós nunca deveríamos naturalizar. Nunca deveríamos naturalizar a oração. Nunca deveríamos naturalizar a leitura da Bíblia. Nunca deveríamos naturalizar, sabe, o nosso convívio, os nossos cultos.
Sabe que tem gente que não tem nem noção, sabe, do que é um culto de ceia. Se você não tem sagrado, se o Calvário não é sagrado para você reviver aquela cena, porque é uma cena triste, é uma cena deprimente, é uma cena esmagadora, mas que não deveria fazer no coração do cristão viver aquele momento de tristeza. Você tem que olhar para a cruz e dizer, sabe o que Deus fez ali por mim? Foi algo tão sagrado que foi me tirar da morte para a vida. Enxugar minhas lágrimas, consolar meu coração e me devolver o prêmio da vida eterna. Eu não posso viver um momento desse, sabe, e subestimar isso. Por isso Paulo disse que aquele que não comer e não beber do sangue, não tem vida em si mesmo. Se eu não tenho a revelação do que é que eu vou fazer, como é que eu posso, sabe, valorizar uma coisa desta? É uma tradição apenas. E ceia não é tradição, ceia é um acontecimento. Eu tenho falado porque às vezes tem pessoas dizendo, em quanto tempo eu devo tomar a ceia? Paulo disse, todas as vezes. Na igreja primitiva tinha uma comunhão todos os primeiros dias da semana. E quem estava doente, os diáconos e os oficiais da igreja levavam a comunhão nas casas. Tem gente que acha ruim. Não, eu só quero tomar a ceia se for o pastor que for dar. Quem que o pastor? Ei, um oficial da igreja está levando em nome do corpo de Cristo, não é em nome de um homem, não. Mas se nós não soubermos respeitar o sagrado, eu também vou aprender a desrespeitar o meu próprio ofício. E aí eu desrespeito o púlpito, que não é um lugar para sermões e discursos e brincadeiras, e se discutir política e lançar pensamentos próprios. Este é um lugar sagrado em que a palavra deveria ser pregada como ela é. Eu não venho aqui para brincar, não venho aqui para filosofar, eu não venho aqui para mostrar a intelectualidade, eu não venho aqui para mostrar a minha capacidade ou o meu dom, porque se você não entender que nem o dom é teu, você vai valorizar você. E nós estamos aqui para valorizar o sagrado. Não existe nada mais sagrado do que o próprio Deus. Os próprios anjos, serafins, se curvam e dizem, tu és? Tu és? Tu és? Tu és? Tu és? Tu és? E dia e noite eles dizem, tu és? Ele é sagrado, então aprendamos a respeitar a Deus. Quando desrespeitamos a Deus, desrespeitamos sua palavra, desrespeitamos o ambiente, desrespeitamos os irmãos, desrespeitamos a família, desrespeitamos o trabalho, desrespeitamos o culto, porque nós não sabemos respeitar a Deus. Isto é que eu gostaria de ter falado, e eu acho que Deus colocou no meu coração. Eu falei sobre esta escritura 3 vezes esta semana, 3 assuntos diferentes. Preguei em Passíria, preguei em Vitória, e aqui estou dizendo, há uma coisa que Deus quer de mim e de você, que aprendamos a dizer, e disse Deus. A igreja um dia vai descobrir que Deus disse que você é o corpo dele. E a falta de consciência de que nós somos um corpo nos faz ser divididos. Eu nunca vi meu olho contra a minha boca, porque ele tem consciência de que é corpo. Sabe quando a gente tem pessoas tomando decisões assim, aleatoriamente, como se eles fossem dono, aí eu não devo satisfação a ninguém. Você não é parte do corpo. Eu devo satisfação a todos aqui. Eu preciso viver de tal maneira que a minha vida obrigatoriamente, ela dá satisfação a você. Agora, você sabe entender o que é ser parte do corpo? Nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é boca. Cada um tem seu lugar. Então, você aprende a respeitar as pessoas no lugar que elas estão. Se você não sabe isto,
Você mete-se aonde você não é chamado. E começa a botar seu dedo. Ei, mas ninguém botou o dedo aqui não, não é hora de botar o dedo não, é hora de comer. E você começa a fazer escolhas. Escolhas. Eu não gosto muito disso. Você quer saber de uma coisa? As coisas não são iguais. Eu não sou o Jean, Jean não é César. Eu não sou Die não é César. Eu não sou Olivando não é César. Eu não sou Francisco, eu sou eu. Porque Deus disse, eu sou o que sou. E eu quero dizer para você, eu sou o que sou. E eu quero dizer para você, seja você aquilo que Deus te chamou para ser. E aí disse o profeta, se é para ser mecânico, um bom mecânico. Se é para ser pedreiro, um bom pedreiro. Se é para ser médico, doutor Francisco, seja um bom médico. Faça com consciência. O que você for fazer, seja um bom cantor, seja um bom tocador, seja um bom diácono, seja um bom... Porque tem gente que não é. Não é, é atrapalho. E as coisas não fluem. Seja uma boa dona de casa. Minhas irmãs, sejam as melhores esposas. Filhas, sejam filhas verdadeiras. Filhos, da mesma maneira. Maridos, sejam homens. Mas ser homem é ser homem. Salomão recebeu esta palavra de Davi. Em outras palavras assim, não seja moleque, seja homem. Não se tem homem. Procure com uma lanterna, com uma vela, onde estão os homens. Não querem trabalhar, não querem estudar. As moças estão estudando e passando, e se formando e se preparando para a vida, enquanto os machos estão fazendo nada. Nem gosta de estudo, gosta de ser o quê? Carroceiro? Chapa, carregador de carga. Quer casar amanhã para ver sua família passando necessidade? Isso é ser homem. Capacite-se para a vida. Deus gosta de gente que tem interesse por viver. Gente, viver é uma coisa que eu lamento informar para vocês. Viver aqui é muito bom. Quando a gente pensa que a vida vai chegando no final, dá um desengano. Ai. Por que eu não volto hoje aos 20, aos 18? Por que eu não tenho hoje um direito de recomeçar? Vocês não podem imaginar o que eu carrego no coração todo dia quando eu olho para minha mãe. A vitalidade, o espírito de guerra, hoje num corpo caquético, só o couro e o osso ali, com dificuldade para caminhar. Hoje, depois que ela tomou banho para vir à igreja, disse, quase não dei conta de vestir meu vestido. Motivo de gracejo. Viver. Aproveite. Viva cada dia. Acorde de manhã celebrando a vida. Celebre os dias que Deus te deu. E eu termino a escola. E quando Deus criou o homem, ele havia trabalhado 5 dias. E ele fez o homem no 6º dia e disse, venha cá, eu vou te ensinar. Está vendo tudo o que eu fiz? Eu quero que você cuide. Então eu quero dizer para você, cuide de tudo que Deus fez. Cuide de tudo que Deus fez.
E quando ele chamou o homem para mostrar o que ele tinha feito, e dizendo para o homem, você foi feito para ser igual. Eu quero falar para você que o sentimento que estava em Cristo Jesus não era ver uma igreja como nós estamos vendo. Ele disse, as obras que eu fiz, vós também as fareis, e as fareis maiores. Eu não posso acomodar com um cristianismo sem vida. Mas quer que eu diga uma coisa? Quando nós aprendemos a desrespeitar o que é sagrado, nós não cremos. Porque esta é a grande verdade. Se Jesus, diga comigo aí, Jesus. Se Jesus disse que se eu colocar minha mão em cima de um enfermo, ele é curado, é porque é curado. Mas eu não creio nisso. Porque eu desrespeitei tanto as minhas mãos que eu não acredito na palavra de Jesus. Não é sua mão, mas é o que ele falou. Mas nós não acreditamos e achamos que a doença que é grande é que o problema é maior. Eu quero dizer para você, sabe, levante a cada dia, dentro do Espírito que Deus fez você, tirou do nada, criou você do nada, chamou você do nada. Venha ver o que eu fiz e o que eu coloquei para você fazer. Levante assim. E quando o Adão chegou e viu a beleza, gente, que coisa maravilhosa, dos pássaros, das árvores, sabe, de tudo aqui que ele olhou a obra da criação. Sabe, não havia outra coisa para falar, não. Sabe o que a gente fala? Que experiência, sabe, experiência tremenda. Irmão Zé Genuíno já foi comigo algumas vezes lá, descendo o desfiladeiro para ir para Petra, na Jordânia. Você passa num desfiladeiro de pedra enorme, cortada pela mão do Todo-Poderoso assim. Gente, não tem outra sensação, não. O guia era muçulmano, não queria que a gente exaltasse o nome de Deus, não. O guia disse, não pode parar aqui não pode parar conversa nenhuma. Nós paramos o grupo e começamos a cantar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Achou ruim? Não, mas vão implicar aqui, vai implicar não, vamos cantar, gente. E cantamos o hino todinho lá, porque, sabe por quê? Porque não tem como você olhar para a criação de Deus e não dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Eu quero dizer, Ele te deu uma vida para ser semelhante a Ele. Ei, levante amanhã e faça as obras de Deus. Vá para o trabalho, porque Deus começou trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Procure fazer bem feito, Deus vai te honrar. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos e vamos cantar. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Será que tem alguém aí com vontade de cantar? Deus te dá vida. Será que você tem pelo menos voz para abrir a boca e olhar as obras da criação? Porque Paulo disse que todo homem fica inexcusável diante das obras que ele criou. Se você nunca viu a obra de Deus, olhe para a sua própria vida. Você é produto das mãos de um grande artesão que não fez você para imitar o outro, não. Fez você um ser único aqui na terra. Não tem outro, não, é você. Eu estou falando com você. O grande artesão desenhou os seus olhos. Não tem outra íris igual a sua. Não tem outra impressão digital igual a você. Não existe outro você no mundo. Olhe para o Jean e para a Jéssica, são diferentes. Olha para a Lídia, para os irmãos dela, são diferentes. Olhe para você e seus irmãos, você é único. Maria José não tem nada a ver com as irmãs dela. Você não tem nada a ver com seus irmãos, é você. Deus te fez, ei,
Deus te fez. Se você nunca viu uma obra perfeita, porque você nunca admirou a você na frente do espelho. Aprenda a gostar de você, você vai gostar de Deus, você vai gostar da vida do seu irmão também. Larga de reclamar, de murmurar, porque se tivesse alguém para reclamar era Deus, e Ele não está reclamando. Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa. A gente vê assim, a sombra vai terminar, Deus dizendo assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, porque eu não quero ferir a terra com maldição, eu estou aqui para restaurar vidas. O Novo Testamento vai começar a grande restauração de vidas. A mensagem não veio para destruir, ela veio para restaurar vidas. Ela veio para tornar-se a igreja palavra. Mas você não respeita você mesmo, como é que você vai respeitar a palavra? Vamos fechar nossos olhos. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Tem alguma voz aí? Sem instrumentos agora. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Os instrumentos tocam e você levanta a sua mão e dê graças a Deus, e dê glória a Deus, e adore ao Senhor. Adore ao Senhor com a sua vida, adore ao Senhor com as suas mãos, adore ao Senhor com a sua voz, adore ao Senhor com o teu trabalho, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Esta é uma semana de adoração. Aleluia, glória a Deus, Deus seja exaltado em todas as tuas ações esta semana. Adore a Deus na sua casa, adore a Deus na igreja, adore a Deus no teu trabalho. Aleluia, adore com a sua boca agora. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. E a bênção no nome de Jesus te abençoe e te guarde. O poder do nome do Senhor Jesus te dê saúde. E o poder do nome de Jesus Cristo abra as portas para a vida, para você, para o trabalho. Aleluia, para a felicidade. E a bênção do nome de Jesus faça você festejar as obras das mãos de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos aí de Joinville, e aonde você estiver participando desta escola, que a bênção deste nome seja sobre a vida de vocês. Pai, só te agradecendo por tudo que tu és, por tudo que o Senhor nos ensinou a ser. Receba o nosso culto
que essas palavras, talvez mal faladas, mal colocadas, sejam endireitadas no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória a Deus na sua vida. Glória a Deus. Que Deus seja glorificado na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de gente que aprende a ser o que Deus diz para você ser. Se há uma coisa que me entristece é ver as pessoas não aprenderem a valorizar aquilo que têm e aquilo que são. Vamos amanhã ao meio-dia estar na live, vamos distribuir os cartões, vamos convidar as pessoas. Deus está chamando você. Deixe de ser preguiçoso, vamos fazer alguma coisa pelo reino de Deus aqui na terra. Deus abençoe você.